Boa noite, pessoal. Como vocês estão, hein? Tudo bem? Vamos polemizar nossa aula. Hoje eu sou doida por uma polêmica, gente. Eu adoro. Deixa eu tirar o áudiozinho. Vão sinalizando aí para mim sobre a conexão com a internet. Me avisem como tá bom, alunos da escola matriculados, por favor. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Alunos matriculados na escola, hoje vamos sair um pouquinho da nossa configuração. A gente está aprendendo sobre dinheiro, módulo, né? Prosperidade, dinheiro, a visão da visão sistêmica, com base na visão sistêmica. Mas hoje a gente vai ter uma aula extra e eu abri essa aula porque esse caso. BBB Brasil, Big Brother Brasil, por mais que alguns não assistam, mas lá na internet não tem como mais fugir, a internet você não foge mais de coisas que você não quer ver, né? Você pode escolher, mas às vezes acaba aparecendo. E aí me chamou muito a atenção essa menina, Aline Campos, né? Essa moça linda, maravilhosa, iluminada, que está chamando bastante atenção. Então, no início, quando ela apareceu, ainda falei para Ana Clara, que é minha filha de instrutora de yoga, eu falei, olha, Ana Clara, que legal, ela faz yoga, isso e aquilo. E aí começou a pesar isso pro pessoal, como se, o que que as pessoas estão falando, a maioria, né? Gente, vamos te combinar algo com vocês. Coloquem aqui no chat, tá bom? Qual é a tua visão da Aline? Ó, aqui eu quero trazer você para uma consciência. Aqui não existe certo e errado. Aqui a gente vai aprofundar uma visão. Eu tirei uma parte da história dessa moça que não se resume só naquilo no Big Brother, né? Com certeza, a Aline Campos, ela é muito mais do que aquilo. Tem todo um aparato por trás disso, tem muitas coisas. Então, hoje eu só trouxe esse exemplo para nós que estamos trilhando o caminho da espiritualidade e quem mais escolhe seguir esse campo da espiritualidade, entender por que que muitas vezes a tua família, as pessoas com quem você ama não te entendem mais, você não se entende mais e às vezes você acaba se complicando. Mais ainda quando você quer explicar para as pessoas o caminho que você está trilhando e por que que muitas pessoas se incomodam com isso, tá bom? Então, esse é o objetivo, entender por que que a Aline do Big Brother Brasil está incomodando tantas pessoas. E realmente, às vezes ela é chata, chata. Eu já olhei um negócio dela e falei, pô, que menina chata. Que chata. Eu já achei ela um pouco chata, tá bom? Mas eu vou explicar o porquê disso. Lembrem-se, nós compreendemos a nossa mente, ela 5% que nós utilizamos dela é consciência, mais de 95% são movimentos inconscientes. Então, eu quero que você entenda que o Big Brother Brasil é um microsistema dentro do macro, é um espelho da nossa sociedade. Ponto, Neia? Big Brother Brasil é um espelho do que acontece no nosso planeta e na nossa sociedade. A Aline Campos está representando a espiritualidade para essa sociedade. Por que que a maioria de nós, terapeutas, profissionais da ajuda, principalmente terapeuta holístico, né? O povo namastê, abraçador de árvore, que eu sempre falo, por isso que eles riem da nossa cara, gente. Porque a gente começa a viajar numas coisas, ó, me deu até calorão agora. E eu não tô com o controle do ar-condicionado aqui, e você vai me esperar que eu vou pegar o controle, porque eu não sou obrigada a suar. Peraí. Filhote, traz o controle do ar para a mãe, faz favor, procura. Calorão. E eu não vou tirar o meu kimono, porque eu tô usando ele pela primeira vez hoje, ó. Então tá, gente, comentem aqui pra mim o que você está sentindo desse caso. Pode, gato, obrigada. Deixa no 20 pra mãe, por favor. Também tá morrendo de calorão. Não assisto TV, mas você deve ter visto alguma coisa na internet, Thaís. Eu também faz anos que eu não sei o que que é TV, gente. Eu ligo a TV para ver minhas séries de vez em quando, tá bom? Mas na internet eu fico sabendo de tudo pela internet, tá bom? Não tem mais como separar isso. Então tá, vamos lá? Vamos começar?
Não vi nada a respeito, né? Que bom que você está na aula, então, abençoada. Que bom que você está na aula. Vamos lá, então, gente, olha só. Por que que eu trouxe esse caso? É, o menino Pedro também é outro caso. O Pedro está representando também, ele está no lugar representando, né, a dissociação da nossa sociedade, a loucura da nossa sociedade. A Aline Campos, ela está mostrando o nível espiritual da nossa sociedade. Então, tudo é um espelho, tá bom? O que eu estou falando aqui são movimentos sistêmicos. Quem não me conhece ainda e que está chegando nessa aula, que eu, inclusive, vou deixar ela aberta no YouTube também, eu sou terapeuta sistêmica, tá? E o que quer dizer isso, né? Que bicho quer dizer isso? Eu entendo que nós todos somos uma grande comunidade e estamos aqui a serviço de algo muito maior que transcende a nossa consciência. O que que é isso, né? Essa grande consciência você pode chamar de Deus, você pode chamar de amor incondicional, você pode chamar de Buda, você pode chamar o que você quiser de acordo com os teus sistemas de crença. Primeira coisa que a gente tem que separar: espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é essência. É o que cada um de nós está procurando, na verdade. Todos nós estamos trilhando um caminho espiritual. Não existe um caminho melhor, não existe um caminho pior. O que está acontecendo no Big Brother Brasil é que a Aline, ela começou a trilhar um caminho espiritual por meio da yoga, que é uma filosofia de vida, é uma forma de funcionar nesse planeta, e talvez ela esteja querendo imputar aos outros essa crença dela. É verdade, né? Eu não é na cabecinha dela. É maravilhoso. Eu entendo o que a Aline está querendo fazer porque eu já passei por isso. Quando eu iniciei a minha jornada espiritual com mais consciência, quando eu comecei a me conhecer, quando eu estava num momento de muita dor na alma, muita dor, era tanta dor que esse caminho da espiritualidade, esse caminho sistêmico, é, eu sou aluna de Bert Hellinger, um dos grandes, maiores filósofos que já passou pela nossa Terra. A maioria das pessoas entendem constelação familiar como terapia. Constelação familiar não é terapia. Constelação familiar é um ramo da filosofia, por isso tão mal compreendida por aí. Então, tomem cuidado. A internet tem muitas informações distorcidas, generalizadas, tá bom? Então, quando eu iniciei esse caminho do despertar espiritual, para mim foi uma coisa tão linda, tão mágica, tão maravilhosa, que realmente eu renasci de novo. E a minha vontade era que o mundo soubesse disso. Então, eu saía abraçando árvore, que é uma delícia quando você entende que as árvores, que a vegetação, elas falam com você e você fala com elas. Não é loucura. É por isso que as pessoas com mais idade viram as loucas das plantinhas. Se você notar, quanto mais você ficar maduro, mais você vai sentir necessidade de estar na floresta, no meio do mato e das plantas. Sim, porque as plantas curam. Sim, porque elas passam mais tranquilidade. Tá? Por isso que eu falo que tem aquele arquétipo do jovem místico, né? Namastê, abraçador de árvore. Só que a questão, gente, aqui é a seguinte: quando a gente não entende sobre leis que regem nossos relacionamentos, a gente acaba distanciando as pessoas que mais amam da gente. A gente acaba gerando, exclusão, rejeição, e isso acontece muito com você na sua família. Quem aqui é a ovelha negra da família? Quem aqui é a ovelha negra? Essa ovelha negra da família é tipo uma Aline Campos, uma louca, um doido que tá aqui querendo romper um padrão. Ovelha negra da família é aquela pessoa que tá falando assim: ei, vocês estão tudo errado. Eu tô certo, eu quero outra coisa, eu quero ser livre. Rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. No fundo, essa pessoa está dizendo: eu não quero mais seguir esse caminho que não está funcionando para ninguém, todo mundo está fingindo que é feliz aqui. Estou dizendo que a ovelha negra está certa? Estou dizendo que a ovelha negra está errada? Não, eu estou dizendo que é um caminho, que é um processo.
E todos nós que estamos no início dessa jornada espiritual, a gente acaba sendo incompreendido e criando sensação de rejeição nas outras pessoas. Uma aluna hoje ainda, Fê, você está na aula? Que legal, seja bem-vinda. Uma aluna ainda escreveu para mim hoje, Bebel, saudade, Bebel, quanto tempo que eu não te vejo aí de Paulo Afonso na Bahia. Eu adoro. Vinícius, que legal te vê-lo por aqui, Vinícius. Quem sabe essa aula seja o pontapé para você entrar na escola, que eu sei que você está querendo entrar na escola. Foi a Maria. Maria, né? A Maria comentou que, uma aluna aqui da escola comentou ali no Instagram comigo, que no trabalho dela ela quer falar sobre essas coisas espiritual, todo mundo chama ela de boba, que ela fuma maconha, que ela tá num outro lugar, Realmente, ela tá em outro lugar, ela tá vibrando de uma forma diferente. Agora, eu vou explicar o que que está acontecendo e o que que pode acontecer com você. E principalmente o povo que me assiste aqui, que vai assistir no YouTube também, principalmente terapeuta holístico. E principalmente para você, jovem místico, você que está iniciando com o teu despertar espiritual, tá bom? Toma cuidado. Toma muito cuidado, porque se você não conhece as ordens da ajuda, você vai ser mal interpretado, você vai ser rejeitado e você não vai entender nada do que está acontecendo. Na cabecinha dessa moça, da Aline Campos, ela está fazendo o que é o mais correto na vida dela e ela jura que ela está certa, tá bom? Não estou dizendo que ela está errada, só estou dizendo que ela desconhece as ordens da ajuda. Quem é aluno aqui da escola conhece as ordens do amor, que são as leis que regem nossos relacionamentos, as ordens da ajuda, que nos ensina quando nós queremos ajudar alguém, principalmente da nossa família, ou clientes, ou colegas de trabalho, ou amigos, se você não conhece as ordens da ajuda, você vai se estrepar. Você vai se decepcionar com muitas pessoas. E aí você vai dizer: Meu Deus, eu dei de tudo nesse relacionamento, eu ajudei tanto essa pessoa e ela me devolve com ingratidão. Você vai entender que, no fundo, essa pessoa não está te devolvendo com ingratidão. Essa pessoa, ela se sente em dívida com você. E aí ela se afasta de você. Sabe por que que os clientes somem da tua vida? Por que que o dinheiro não chega para você? Por que que o amor não chega para você? Porque você não conhece as ordens da ajuda. Simples assim. Sabe por que que o dinheiro não chega e não fica para você? Porque você não conhece as ordens do sucesso. Ai, né? Que loucura que você tá falando. O que que é isso? É, gente, é sobre leis, é sobre ordem. As leis funcionam, a gente não vê, mas elas estão atuando o tempo todo na nossa vida. Então, hoje eu vou te apresentar as ordens da ajuda. E para você que chegou aqui, que chegou agora, ai, que mulher doida, que papo estranho, que loucura, eu preparei essa aula, inclusive eu fiz slides que é para você dar print, para você copiar, para você parar o vídeo depois, porque essa aula é bem didática e você vai entender o que você está errando nos seus relacionamentos. E você vai entender o que a Aline Campos está errando. Eu acredito, eu sinto no meu coração que ela tem a boa intenção, tá? Mas boa intenção não é o suficiente. Tá bom? Tem que haver limites, tem que ter reconhecimento do limite do outro, tem que saber onde você está pisando. Tem muitas coisas envolvidas, tá bom? Então, eu tenho certeza que se você assistir essa aula uma vez, duas vezes ou três vezes, você vai resolver muitos conflitos na sua vida. Você vai entender por que que a sua mãe te trata dessa forma, por que que o seu marido é um ex, seu ex é um ex, por que que ele é um ex, por que que ele foi embora? Depois que você deu tanto amor para ele, depois que você fez de tudo por ele, por que que esse homem foi embora? Por que que essa amizade não ficou? Por que que essa pessoa sumiu da tua vida? Por que que você chega num grupo e se sente rejeitado ou rejeitada? Ou por que que alguém chega na sua família e ninguém gosta? Vocês já notaram que tem uma cunhada, um cunhado que vem na família e ninguém vai com a cara? Por quê, gente?
Se a pessoa não conhece essas leis e ela chega num grupo, o grupo vai expelir essa pessoa. Sempre falo aqui na escola, alunos novos, respeitem os antigos, cheguem no lugar de vocês. Quem chega agora na escola e não sabe o seu lugar, o grande grupo vai excluir você. Você vai se sentir mal e você não vai entender o porquê. Porque você não conhece essas leis que eu vou te apresentar agora. Então eu vou compartilhar aqui, gente, eu fiz assim, ó, bem esmiuçada essa aula, bem didática mesmo, porque se você for ler as ordens da ajuda no livro do Bert, vai ser um desafio para você entender, porque Bert Hellinger, como um grande filósofo que foi, a linguagem dele é bem rebuscada, a linguagem dele é extremamente profunda, e é por isso que você precisa de um professor, de uma professora, de um mentor para te auxiliar na didática e na compreensão do que ele quer escrever, tá bom? Então vamos lá. Dá um joinha para mim, Carla e Jana e Eloana, que eu tô vendo a tela de vocês aqui, se vocês estão vendo a telinha, Espiritualidade em Palco. Sim? Ok. Então tá. Gente, qualquer intervenção de áudio ou com a internet, me sinalizem, tá bom? Ativa o áudiozinho, tá, Jana? Vou deixar você como minha auxiliar hoje, pode ser? De sala? Então tá ótimo. Gente, vamos lá. Espiritualidade em palco. Cura ou invasão? As ordens da ajuda e o caso Aline Campos do BBB. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a rejeição do público sobre as ordens da ajuda é, a rejeição em relação a Aline Campos não é em relação à pessoa dela, tá? Isso é muito mais profundo. Então a gente vai aprofundar e eu vou compartilhar essa aula assim mais didática, o mais clara possível para você, tá bom? Vamos lá. Ajudar alguém, qualquer pessoa, fora da ordem, vai gerar resistência, rejeição e até agressividade, mesmo quando a intenção é boa. Terapeutas, alunas, Janaína, terapeuta, Carlota, quem mais que tá aqui que é terapeuta, gente? A maioria aqui é terapeuta. Deixa eu ver a lista aqui. Isso aqui é muito para vocês que são terapeutas aqui da escola. Jana, Jaque, eu não sei se é a Jaque, enfim, todas as Jaques são. A Manu ainda não é, ainda não. Sol, talvez. Mariana, isso é muito importante para você. Soninha, você está na aula, abençoada. Que bom. Thalia, Thaís, tá? A maioria da galera que está aqui. Maioria da galera. Tereza, isso é legal para você, que você se candidata de vez em quando na política, né? É importante entender essas ordens, tá bom? Ajudar fora da ordem gera resistência, rejeição e até agressividade, mesmo quando a intenção é boa. E é exatamente isso que o campo coletivo percebe. Quando eu falar campo coletivo, é a mente da consciência coletiva, tá bom? É a consciência, é o todo, a audiência, é o público, tá bom? É a consciência do público, tá? E essa consciência, esse público, ele percebe essa energia, essa ajuda, não de uma forma racional, mas de uma forma energética. Tá certo? É aquela coisa, você entrou no, por exemplo, você vai num lugar e entra numa sala que tá cheia de pessoas. Você sente energeticamente se aquele lugar é para você ou não. Sabe quando você entra num lugar e fala, nossa, que lugar pesado, que pessoa. Então, isso é energia. Bom, você não compreende na tua consciência o que está acontecendo ali, mas o teu corpo sinaliza, opa, isso aqui não tá legal. Tudo bem? Ponto. Esse é o primeiro, isso é a primeira consciência que a gente tem que ter. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui em slides, que daí eu vou dando um. Pronto. A gente vai falar basicamente sobre as quatro ordens, tá bom? Existem quatro ordens do amor. Talvez eu coloque mais uma aqui. Vamos lá. Quando nós não entendemos essas ordens, os nossos relacionamentos tendem a gerar conflito, rolo, briga, discussão. Então, a primeira coisa, você vai dar um print dessa tela e você vai levar isso para sua vida. Só ajude quem pede ajuda para você. Já falei isso diversas vezes, essa é a primeira ordem. Eu já falei e eu vou dar um exemplo muito clássico, uma metáfora que eu gosto de usar.
Uma pessoa chegou no teu portão e falou para você: Moça, eu tô com sede. O que que você, desavisado, vai correndo fazer? Vai dar um copo d'água para essa pessoa. Essa pessoa pediu água. Você não sabe se ela quer água, se ela quer te atacar, se ela quer te roubar, se realmente ela está com sede. Então você pare na frente dessa pessoa e pergunte: como eu posso te ajudar? Ouça o que a outra pessoa está pedindo. Ouça, escute, esteja na presença. Às vezes o teu filho está chorando e está gritando e você não sabe o porquê, e você já conclui que é sei lá o quê. Então, só ajude quem pede. Aí muita gente vai falar: ah, mas a pessoa está falando lá no portão que ela está com sede, é óbvio que ela quer água. Claro que não, você sabe se ela pode tomar água? Às vezes ela não pode, às vezes ela, sei lá, deu algum problema. E aí, às vezes, você fala: como eu posso te ajudar? Ai, moça, eu queria um copo d'água, mas também queria tomar um banho, queria fazer isso, queria fazer aquilo. E aí? Como é que você vai ajudar essa pessoa? Olha o rolo. Então, gente, a primeira ordem: só ajude a quem pede. O que que a maioria das pessoas fazem quando elas veem um mendigo na rua? Sei lá. Eu vou falar isso para vocês, porque eu não conseguia ver as pessoas, os mendigos na rua. Eu queria trazer todo mundo para casa, eu queria cuidar de todo mundo. Só que nem todo mendigo quer esse tipo de ajuda. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, eu não sei como é que é na sua cidade. Aqui, a maioria dos mendigos são dependentes químicos. No fundo, o que eles estão me pedindo no semáforo não é dinheiro, não é comida. A maioria não está pedindo casa ou ajuda desse tipo. A pessoa, ela quer droga. E aí você, para se livrar de uma culpa, sei lá, você dá um dinheiro, você dá uma moeda, sei lá, para não ver aquilo. E os mendigos da rua só estão representando algo muito doente na nossa sociedade. Tá bom? Tudo bem? Então, uma das leis centrais é: não se ajuda quem não pediu ajuda. Mas, né, eu tô vendo que a pessoa tá lá, o marido dela tá batendo nela e ela vai morrer e ela não me pediu ajuda. Ô, gente, senso, né? Senso. Quando a vida está em risco, é muito importante que você se envolva. Se você pode separar essa briga e ajudar uma pessoa que não vai morrer naquele momento que o marido está batendo, está agredindo, ok. O que eu estou falando aqui para você é no nível da alma. Algo com essa mulher e esse homem espiritualmente está acontecendo que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo ali, você vai se enfiar nessa energia. Então, o que você faz? Tem uma briga, alguém está na iminência de morrer. Eu vou lá fazer o que eu posso, não vou colocar minha vida em risco, mas eu vou ajudar essa pessoa. Depois que essa pessoa estiver, sei lá, em segurança e esse agressor estiver com a polícia, sei lá, gente, ali você vai se afastar, porque você não conhece a história deles. Porque se você levanta uma bandeira da qual você não faz a mínima ideia do que está acontecendo, as consequências do que está acontecendo ali virão para você. Vocês estão entendendo a seriedade do que eu estou falando? Você está entendendo, Janaína, quando uma cliente chama você e pede para você trazer o amor dela em 2, 3 dias? E se você entra nessa furada, o que que acontece com o teu destino? Livre-arbítrio. Se tem uma vida que está correndo perigo, alguém vai morrer ali, você pode fazer alguma coisa, por favor, né, gente? Ajude, grite, berre, não deixe a pessoa morrer. Primeiro a vida. Mas o que eu estou falando é envolvimento emocional. Tem que se ter um afastamento, olhar para o todo, tá bom? Nem tudo é o que parece ser. Então, quando alguém oferece consciência sem ser solicitado, explica processos internos do outro,
traduz emoções alheias, o sistema, o grande grupo, estou falando aqui da Aline, vamos lá então. Então, quando a Aline oferece consciência sem ser solicitada, quando ela explica processos internos das outras pessoas que ela não faz a mínima ideia do que aconteça, e ela traduz emoções alheias, esse grupo, lá o pessoal do Big Brother e o pessoal que está assistindo aqui fora, reage como se estivesse sendo invadido. Então, quando a Aline quer entender as emoções do outro, quando ela fala sobre esses processos, quando ela quer compartilhar consciências, sem que alguém peça para ela ou abra esse espaço para ela, a outra pessoa, o grupo, vai se sentir como se estivesse sendo invadido. Perdido. No BBB, gente, desativem o áudiozinho de vocês, tá? Deixa eu Hum. desativar aqui, peraí. Desativem o áudio, por favor. Então tá. Então, no Big Brother Brasil, o público sente que a Aline está ocupando o lugar de quem sabe mais. Ela fala a partir de um nível acima. Ela tenta conduzir o outro para um entendimento. Vocês estão entendendo? No primeiro ano do meu despertar espiritual, todas as pessoas da minha família sumiram. Eu fiquei um ano longe, as pessoas sumiram. O que acontece? Quando você vai para um retiro espiritual, quando você vem para um curso, por exemplo, Theta Healing, ou quando você aprende a constelação familiar, você sai com uma outra consciência. E eu não estou falando que essa consciência é maior ou menor, eu estou falando que é uma frequência. Você sai com uma outra frequência e as outras pessoas sentem isso. E elas se afastam automaticamente ou elas colam em você. Depois de um ano, mais ou menos, de eu entender mais e mais sobre o meu processo, hoje a minha família, acredito, a minha mãe está aqui assistindo aula, ela não perde uma aula minha. Acho que a mãe está aqui, tu está aqui, mas só diz que tu tá, se tá ou não tá. Meus irmãos também estudam comigo, meus Sim, sim. tá aqui, mãezinha não falta aula. Meus irmãos também são meus alunos, e isso, eu preciso tomar muito cuidado com essa ordem também, tá bom? Mesmo sem intenção, o grupo, o grande público, as pessoas sentem isso como uma interferência. E quando acontece uma interferência, há uma resistência. É por isso que o público se afasta, a maioria das pessoas se afastam da linha. Como eu entendo o processo dela, porque eu já passei por isso, né? De querer falar para o mundo, olha, vamos meditar, namastê, vamos rezar, vamos fazer isso, tudo aquilo. Quando você não percebe essa falta de ordem, as pessoas se afastam de você, tá bom? E você vai dizer que. E outra coisa, gente, presta atenção. Todos nós estamos evoluindo. Mesmo que você acredite que a outra pessoa não está evoluindo, ela está evoluindo no tempo e no ritmo dela. A Aline escolheu um caminho espiritual, que é yoga. A Neia escolheu o pensamento sistêmico. A Neia segue Bert Hellinger, o grande filósofo da fenomenologia. Para mim, isso é um caminho de verdade. Evangélicos é um outro caminho. Católicos seguem um outro caminho. Buda, sei lá, a Índia segue os orientais seguem outra. Quem está certo e quem está errado. A questão aqui é que quando a maioria de nós inicia no despertar espiritual, a gente tende a se sentir especial. Isso é um problema. Tem muitos religiosos, não estou falando de todos, muitos religiosos que se sentem superiores a outros. É a mesma situação por polaridade política no nosso país. Direita se sente melhor do que esquerda, esquerda se sente melhor do que direita. Ai, gente, eu vou mexer no vespeiro. Mexer no vespeiro. Vocês sabem que a história de polaridades políticas no Brasil não começou agora com Lula e nem Bolsonaro, né? Vocês conseguem entender que isso é uma cópia do passado, né, gente? Vocês não conseguem entender isso? Olha isso para mim. Vocês entendem que não há nada novo no horizonte, né? Nada, né? Quem participou das diretas já, de outros impeachments de Fernando Collor de Mello, sabe do que eu tô falando, gente. É só uma repetição da nossa história, tá bom? Não sejam bobinhos e bobinhas, tá bom? Não tome partido, tá bom? Para de rachar ainda mais, tá bom? Estamos todos no mesmo barco, no mesmo barco. Mas isso aqui é um assunto para outra aula.
Não é assunto aqui, porque vamos falar sobre espiritualidade que não é religião. Ponto. Primeira ordem. Vamos voltar lá. Primeira ordem, só ajude a quem pede. A partir de hoje você vai segurar a tua ânsia em ver alguém agoniado, você parar primeiro, observar, sentir o teu corpo e ficar ali. Fique ali, né? Eu não sei o que fazer com a pessoa. Eu vou num velório, a pessoa tá chorando e tá sofrendo e eu quero ajudar essa pessoa. O que que os desavisados fazem? Ai, tá descansando agora, né? Ai, que bom que descansou, sofreu muito, né? Ai, meus pêsames. Gente, não fale nada. Você está sendo uma pessoa totalmente fora da casinha. Chegue lá e dê o prazer da tua presença, sofra junto. Fique do lado daquela pessoa sentada. É triste mesmo, é ruim perder um parente. É ruim, a pessoa tá certa, ela tá chorando. Você vai lá e desvalida o que ela tá sentindo. Você vai lá e não quer que ela sinta. Ai, descansou, né? Tava muito sadinha, muito sofrimento. Melhor assim. Não fala nada. Nessas horas a gente não fala, é o silêncio, é a tua presença, tá bom? Quando você não sabe o que fazer, não faça. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe o que ela está precisando, e o que ela está precisando você não tem para dar, tá bom? Então, quando você não souber o que falar para alguém, não fale. E outra coisa, gente, quando você quiser falar alguma coisa para alguma pessoa e você não souber realmente o que falar, pergunte-se antes. O que eu vou falar agora para essa pessoa? Vai fortalecê-la ou vai enfraquecê-la? Você sente que vai enfraquecê-la? Cala a boca. Fica quietinho, fica quietinha, tá bom? Porque senão você vai se enfiar em rascada e aí a tua vida vai virar uma bagunça e você não sabe por que que a tua vida tá uma bagunça, porque você se intromete em lugares que não é para você estar. Você se enfia em assuntos que não são seus. Se você não é político, se você não é um vereador, o que que você quer corrigir alguém que pensa diferente de você? Vote e fique quieto. Eu tenho meu posicionamento, eu sei em quem eu voto, eu sei o que que eu vou fazer, mas eu não tenho poder para mudar a consciência do povo. Isso não é o meu papel. Meu papel não é ficar atacando as outras pessoas. Meu papel é conhecer quem é o último vereador que eu votei aqui na minha cidade. Você lembra o vereador que você votou? Você lembra do teu deputado estadual e federal? Você nem lembra! E você quer julgar que a política do Brasil tá ruim. Ponto. Só ajude a quem pede. E eu tô deixando o slide aqui para você bater uma foto, printar e ler isso aqui todos os dias. Segunda ordem. O ajudante não é maior do que quem recebe a ajuda ou do ajudado. O que que acontece inconscientemente, gente? A maioria de nós que somos terapeutas e que quer ajudar a outra pessoa, em algum nível, nós nos sentimos maiores do que essas pessoas. Por exemplo, um mendigo da rua. Em um movimento, em um nível mais profundo, muitas vezes eu vou ajudar essa pessoa porque eu acredito que algo de ruim está acontecendo com ela, porque eu acredito que ela está ali por uma injustiça. Talvez do ponto de vista social, político, de um ponto de vista, oh meu Deus do céu, psicológico, social, econômico, seja. Tudo que eu estou falando para você aqui é no nível de alma, tá bom? Não estou falando sobre matéria, sobre leis terrenas, sobre isso e aquilo. Aqui todo mundo sabe que ninguém deveria passar fome, ninguém deveria morar na rua. A gente já sabe disso, mas a realidade não é essa. Então, ninguém está conseguindo resolver isso. Então, o que eu estou falando aqui para você é algo muito mais profundo. É espiritual. E na espiritualidade a gente sabe, nas outros slides a seguir, vai responder o que você está perguntando agora para mim, tá bom? Ah, mas as pessoas precisam de ajuda, eu tenho que ajudar. É lógico que a pessoa está numa situação pior do que eu. Eu tenho minha casa, mas de jeito nenhum, cada processo é único.
e intransferível. O que acontece com a sua alma e com o seu destino é que quando você se envolve em assuntos que não são seus, julgando que a sua vida é melhor do que aquela pessoa, que a sua ideia é melhor do que aquela outra pessoa, você vai se emaranhar com os assuntos dessa pessoa. E aí você vai ter uma crise do pânico tão fodástica na tua vida que você não vai entender de onde veio. É uma pancada tão grande nos teus cornos. Puta que hoje eu tô, né? Aí você vai vir na sessão todo bichado, todo cheio de problema de crise de ansiedade, com depressão, isso e aquilo. É sobre isso que eu tô querendo te dizer aqui. Você não precisa acreditar no que eu tô falando. Comece a se comportar dessa forma para ver se a tua vida não vai melhorar. Quando a gente ajuda alguém, a gente é sempre menor do que aquela pessoa. Uma das minhas professoras, ela me ensinou, e eu vou voltar a fazer isso, agora eu entendo o porquê disso. Ela me ensinou, Vaiana Stibel, que sempre quando eu vou dar um curso, antes eu preciso tocar os pés dos meus alunos. Eu tenho que me curvar. A gente usa aquele óleozinho de olíbano, sabe? E a gente pega nas plantas dos pés do aluno para pedir permissão, para a gente dar aquela aula e aquele curso para ele. É sobre isso que Bert quer falar. Quando a ajuda vem acompanhada de explicações excessivas, justificativas espirituais, interpretações do comportamento alheio, o grande grupo lê como: eu sei algo que você não sabe. Anaia, Diga quem? Thalia. É Diga, por tá. isso que no Teta Healing, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente pergunta também antes, né? Se pode ser feito e a pessoa tem que responder. Pronto. Gratidão, Thalia. A Thalia é aluna da escola e ela fez uma formação que se chama Teta Healing. Quando a gente vai trabalhar o trauma de alguma pessoa, a gente sempre pergunta antes se ela quer ou não quer, né? Mas é óbvio, ela tá aqui. Não, não é óbvio. Tem pessoas que não querem. Sempre faça uma pergunta para trazer consciência para aquela pessoa que está acontecendo. E permissão, né, Thalia? Perguntas e permissões. Adoro perguntas, tá, gente? Pode me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, tá bom? Ou então, se vocês quiserem anotar num cantinho, no final da aula eu dou uns 5, 10 minutinhos para perguntas, tá bom? Gratidão, Thalia. Quando a ajuda, na qual a Aline está pensando que ela está ajudando, com explicações excessivas, com justificativas espirituais, interpretações do comportamento alheio, as outras pessoas entendem que ela está querendo dizer assim, ó, olha, eu sei algo que você não sabe. E esse comportamento, essa intenção, esse campo, essa postura da Aline remete hierarquia. Ela cria uma hierarquia, como se ela ficasse maior e os outros se sentem menor. Isso cria assimetria e a assimetria gera rejeição automática. O público reage porque sente, ainda que inconscientemente, um desequilíbrio de lugares. Ninguém quer ser menor do que a Aline e ninguém é menor do que a Aline. Mas ela faz com que as pessoas se sintam dessa forma. Terceira ordem, anota, bate uma foto dessa ordem. Para a espiritualidade, eu estou falando aqui de uma forma espiritual, cada pessoa carrega o seu próprio destino. De acordo com as ordens do amor, com as ordens de Bert Hellinger, ninguém pode ser salvo se não quer ser salvo. Gente, e é incrível como a maioria de nós é apegado ao drama, ao sofrimento, sem ao menos ter noção disso. Quem estuda comigo sabe que tudo na vida é uma questão de escolha. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. E olha, quem vos fala aqui é uma depressiva, uma pessoa que já teve depressão por 18 anos, e eu sei bem o que é estar nesse lugar. É uma cegueira. Você não vê. E quem me tirou desse lugar não foi de uma forma, como eu vou dizer para vocês, leve.
Quem me tirou desse lugar não foi com uma forma passando a mão na minha cabeça, como uma psicóloga. As psicólogas são maravilhosas, mas elas não alcançam a alma. Técnica não alcança a alma. As psicólogas são maravilhosas, elas exercem um papel muito importante na nossa vida, porém elas cuidam dos nossos processos mentais. O meu trabalho aqui é completamente diferente das psicólogas, tudo bem? Mas eu oriento muitos clientes e alunos a também contarem com a ajuda de uma psicóloga, de um psiquiatra. O meu trabalho aqui transcende a mente, tá certo? É um nível espiritual para levar você para a tua essência. Então essa pessoa, ela olhou para mim e falou: 18 anos de depressão não foi o suficiente para você? E eu estava caída no salão. E ela falou aquilo para mim de uma forma bem reta, dura, e olhou no meu olho e falou: quando você quiser ajuda e se levantar, daí eu estarei aqui. E ela saiu e foi dar o treinamento dela para outras pessoas, e eu fiquei caída ali. E ali, naquele momento, algo muito mágico aconteceu na minha vida. Eu tive que me levantar sozinha. Nenhum outro profissional antes tinha me dado essa oportunidade. Todos eles, quando eu começava a chorar, me enfiavam um lenço na cara, tentavam mudar de assunto, me abraçavam. Se você é meu aluno aqui na escola e você vai para o retiro comigo, todos os alunos sabem, se o teu coleguinha está chorando, o que nós fazemos? Diga, Thalia, que está na ponta da língua. Fazemos nada, deixamos ele no momento dele. Nós deixamos ele passar pelo processo dele, em segurança. E não vamos lá intervir com um abraço que vai cortar o que está acontecendo na psique dele. Muitas vezes, quando você vai ajudar a outra pessoa, presta atenção no que eu vou falar. Você que não consegue ouvir alguém chorando na sua frente, você que tem alguém cai mal, você já está ali levantando a pessoa. Na verdade, isso é uma angústia sua, isso é um desconforto seu por você não conseguir lidar com o desconforto do outro. Então, presta atenção. E às vezes o abraço que a pessoa tá esperando, né, talvez é de um pai que faltou, de uma mãe que faltou, e a gente não vai ter o suficiente para entregar para aquela pessoa, né? Exato, a gente vai chegar lá na frente, Thalia. Bingo. Excelente terapeuta. Excelente terapeuta. É por isso que muitas pessoas ficam 10 anos no consultório psicológico. Elas não conseguem entender o que eu estou ensinando aqui. E o que eu estou ensinando aqui não é nem 0,0001% do que você consegue compreender num retiro ou ou numa imersão espiritual aqui na escola. Confere, Thalia, confere, Carla, alunos me ajudem, tá bom? Comentem, só comentem. É 0,01% que eu vou passar para você aqui da verdade, tá bom? Do que acontece em nível de alma, em processos de alma, tá bom? Então, terceira ordem. Né, Diga quem? Sônia? Diga, Soninha. É uma projeção que a gente faz. É o Pronto. que a gente está sentindo, a gente olha o outro chorar e é uma projeção que a gente faz do que a gente está sentindo. Pronto, A gente olha Soninha. para ele. É E uma foi, projeção. que bom que você está na aula, porque lembra da nossa sessão de terapia essa semana? Bingo, era isso que eu queria te explicar na sessão, Soninha. Que bom que você veio na É, aula. mas sei porque eu fiz muitas sessões com o psiquiatra e ele me explicou que a maioria das vezes, quando eu não podia ver o choro, eu não podia ver a dor, e eu me sentia mal, eu parecia que aquilo, eu tinha que abraçar, eu tinha que parar com aquela dor da pessoa. Isso, Não que na era verdade tanto não a era dor do outro, isso, um era a acolhimento minha dor. disfarçado. Exatamente, acolhimento Era a minha disfarçado. dor, é o acolhimento, é Exato. E exatamente. É não a que você não seja, projeção. exato, Soninha, e não que você não seja solidário ao outro, mas naquele momento a pessoa está vivendo Sim, um processo, é. você esteja ali. É Tá que, bom? é que confunde as coisas quando a pessoa está com muito problema desse Isso tipo, é falta de tu não clareza. sabe exatamente. Pronto, Por Soninha. isso que tem que fazer análise, estudar contigo e outras pessoas mais. Obrigada, meu amor. Tchau. Gratidão, gratidão. Vocês estão vendo o ânimo da Obrigada. Soninha?
Estão vendo o ânimo da Soninha? Ela está em outro lugar já, tá? É Quem que, é conversa que conhece. hoje já deu resultado aquelas coisas que tu me ensinou. Pronto. Impressionante. Eu posso abrir aqui um minutinho sobre o teu estado atual de vida, Soninha? Seja bem sincera, se não, tá? À vontade. Só tem a acrescentar Soninha, ao teu curso. Sônia, quantos anos você está hoje? Ouçam a história da Sônia. O dia 28 agora, estou fazendo 72. Pronto, a Sônia está com 72 anos e a Sônia está numa casa de repouso, em É. princípio contra a vontade dela, né? E essa semana a gente teve uma sessão de terapia, então várias outras coisas. E a Sônia agora nesse momento está na força, está na consciência. Ela está passando É. pelo processo dela com mais força agora. Se vocês vissem a Soninha em crise de ansiedade, pânico, né, Soninha? Graças a Deus ela está estudando, e é o que eu falo, gente, você só tem crise de ansiedade e Ah, depressão é. porque você não conhece o que os alunos da escola conhecem. Pronto, vamos lá, senão eu não vou terminar essa aula hoje. Ó, tá vendo aqui que eu estou estudando? Ó, recebi Muito hoje, bem, gratidão, ó. Soninha. Ó. Não tô vendo porque você está Ei, sem vídeo, mas depois no final da aula eu posso mostrar o que você está fazendo, tá abençoada? estudando o negócio do reiki. Ai, que legal, é isso aí, se pega. Vamos lá, Apostila, gente. apostila. Pronto. Tchau. Quando alguém tenta aliviar dores que não são suas, quando tenta dar sentido ao sofrimento do outro, quando tenta oferecer consciência antes do tempo, isso interfere no destino do outro. E o grande grupo, o campo coletivo, responde com frases internas como: não me tire o que eu preciso viver. Não me conduza. E isso vai virar antipatia, rejeição e ataque. Então, o que o público está querendo dizer para a Aline Campos do Big Brother é: não me tire daquilo que eu preciso viver. Eu estou vivendo meu processo, a minha evolução aqui. E você está me tirando de algo que eu acredito para entrar no seu caminho. Não me Exatamente. conduza, porque a Aline não é professora. Aquele não é o lugar da Aline. É muito mais profundo. E as outras pessoas vão te achar, as pessoas vão te tratar mal, vão te rejeitar e possivelmente te atacar. Uhum. Tudo bem? Entende, Sônia? Por que dos ataques? Completamente. Agora você está entendendo. Mas isso não é para Tudo. você virar uma planta também. Olha só o trocadilho. Eu tô vendo que uma pessoa idosa caiu na minha frente, Neia. Aham. Sou idosa, agora não vou porque a Neia falou que as ordens da ajuda eu tenho que ir lá ajudar só se a pessoa pedir. Ô, Glória, você não está entendendo nada do que eu tô te ensinando, né? Hum, Discernimento, né, gente? Você vai lá, olha para a é. pessoa, dá os primeiros socorros, pergunta para a pessoa o que ela está precisando naquela hora, porque às vezes você acha que ela está precisando de uma cadeira e na verdade ela está só precisando que você tire a bolsa das costas dela, sei lá, a pessoa está pedindo. Quarta ordem, e muito importante essa, tá? Que aqui está o ponto mais profundo sobre as ordens da ajuda e que muita gente não consegue compreender. As pessoas, elas sentem que a Aline ainda não integrou de uma forma, nem ela ainda, nem o corpo dela ainda integrou a medicina. Ai, né, o que que é medicina? Você sabe quando você vai num médico e ele é um calouro, como é que se fala como é que se fala quando o Ah, médico é novato, gente? Você sabe calor. quando, você sabe, um calouro, você sabe quando a pessoa... Residente. Isso, você sabe. E a pessoa vai Uhum. querer passar e vai querer te ditar coisas, você tá ligado, aquilo ali você sabe. Então, Uhum. as pessoas sentem experiência sensorial, que o corpo da Aline ainda não integrou completamente a espiritualidade. A Aline, ela ainda usa uma máscara. O que a Aline usa é uma máscara espiritual. E ela jura que aquilo é a essência dela. A maioria de nós aqui não sabe o que é espiritualidade. A maioria de nós aqui usa uma máscara espiritual, romantiza a espiritualidade, porque o caminho da espiritualidade não é romântico, não, minha gente. Não é, Uhum. não é. A espiritualidade é você jogar o jogo da vida e trabalhar, pagar boleto, se relacionar, chorar, sofrer, mas com ética, com moral. Que ética, né? Que moral a sua. Defenda o seu ponto de vista.
Inéia. Então, nesse momento, a Aline Campos, ela está passando por um processo ainda de muita redescoberta sobre ela, sobre quem realmente ela é. Diga, quem quer falar? Sou eu, a Carla. Diga, Carlota. Eu que diga o que eu passei, né? Parecia um peixe fora da água no processo e eu tinha uma sensação de que as pessoas me odiavam. Eu digo, mas o que eu estudo tanto que eu coloco em prática e as pessoas não querem Não. ver aquele meu lado como se eu fosse o zero à esquerda, tipo, assim. Exato. Você vai entender mais ainda, Carlota, por que que a maioria dos terapeutas holísticos integrativos, ou por que que a constelação para a ciência e para a psicologia é tão atacada. Vocês devem ter visto isso por Só aí. que hoje eu entendo, né? Então hoje para mim tanto fez e tanto faz, eu faço o que eu acho que é correto Uhum. e deu, né? E Pronto. seguem me atirando pedras mesmo. Exato. E respeitando o espaço do outro, tá? Gente, a Aline, ela conhece a espiritualidade, mas parece ainda não ter integrado totalmente a espiritualidade. O silêncio como serviço, a presença como ajuda, a humildade sistêmica do não saber. Vou repetir o que é espiritualidade. A Aline conhece a espiritualidade, mas parece que ela ainda não integrou totalmente. O que que é espiritualidade? O silêncio como um serviço, a presença como ajuda, a humildade sistêmica do não saber. Né? E o que é o não saber? É aqui que muitos de nós não entendem, gente. Quando você é espiritual, você não precisa ficar explicando para as outras pessoas, você não precisa trazer outra pessoa pro teu lado, simplesmente você é. A tua Uhum. presença conquista isso. O teu silêncio conquista isso. Vocês estão entendendo? Uhum. Não é nada, não é cognitivo, não é de entender. Espiritualidade não se entende. Deus é o incognoscível. Nós estamos todos caminhando e trilhando esse caminho para o incognoscível. Talvez algumas pessoas saibam, tenham um lampejo sensorial, de inteligência sensorial sobre realmente o que é Deus, quem é Deus. Tem gente que acha que Deus é um homem humano que vai castigar todo mundo. Sei lá. Essa é a verdade de muitas pessoas. O que eu, Neia, que sou, tenho a ver com a ideia dessa outra pessoa? Nada. Eu a respeito. Esse é o processo dela. Uhum. Entendem? O que que eu tenho a ver com os evangélicos, com os católicos, com a Igreja Universal, com o Centro de Umbanda? O que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu respeito, eu concordo e aceito com o que é. Porque eu não sou Deus, eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, gente, pelo amor de Deus. Eu estou trilhando um caminho. E eu, com a minha energia, faz com que as outras pessoas se conectem a mim e comecem a trilhar o caminho que eu estou caminhando, por livre e espontânea vontade. E eu cobro por isso. Por que que eu cobro? Agora eu quero que vocês entendam as ordens da ajuda. Por que que eu cobro? Para equilibrar o nosso relacionamento. Que nada, porque tudo que é de graça as pessoas não dão valor. Você explicou de uma forma bem reta. É isso mesmo. Tudo que é Não é de que as graça pessoas ninguém não dá dão valor, valor. Soninha. É que eu não sou maior do que as outras pessoas. É, mas Eu é isso tenho que, aí. ó, presta atenção aqui, presta atenção, ó, filosofia na veia. Eu preciso abrir um espaço para quem chega na minha Ah, vida para poder contribuir com a nossa troca. Relacionamento é troca. qu- eu Entendem? posso Eu falar vou uma dar coisa? algo, senão eu vou ser uma Aline do Big Brother. As pessoas vão me cancelar aqui na internet. Eu ficar falando de espiritualidade, dando isso, dando aquilo. Vocês entendem? Enfraquece. Por isso que eu cobro, e eu Eu cobro bem. posso falar uma coisa bem rápida? Diga, Quando eu Soninha. fazia, eu fui, os meus trabalhos de pintura, que eu pintava, e foi até para a Europa, Estados Unidos, eu botava um valor que eu disse, meu pai, será que eu estou alta demais? O preço, né? As pessoas nem chiavam. Aí, de repente, eu parei por causa de doença e tudo mais. Quando eu dava de presente, as pessoas diziam, ai, mas isso aí é feito com cascas de árvore que tu encontrou no lixo. Aí, quando eu vi, as pessoas tinham posto fora.
porque eu tinha dado. E quando eu vendia e colocava o preço lá em cima, foi lá para a Europa. Tu tá É mais ou menos entendendo? esse caminho, Soninha. É mais ou menos esse É, caminho. Tem outras e tem outras coisas para a gente, tem outras camadas, mas é mais ou menos, não, basicamente é isso. mas Basicamente é o que eu isso. digo assim, ó, se tu dá, as pessoas parecem que não valorizam, né? Mas se tu coloca o teu preço, tu te dá valor, porque tu tem que cobrar do teu Isso, trabalho e te isso dar está valor para tua falando, arte. Tu exato. tem que Isso dar também está valor para falando o teu sobre o teu valor. conhecimento. Isso. Não, e todo o valor, ou Gente, em dinheiro ou em gente, conhecimento. pronto, presta atenção, terapeutas holísticos que estão aqui. Vocês parem com Não essas sei se coisas estou de, certo. ai, vamos fazer uma troca de energia, eu dou uma aula, você me dá Ah, aquilo. ah, Para com essa ah, ah. pobreza. Para com Tu isso. nunca vai sair do lugar. Coloque o teu valor e venda o seu produto se você confia em você. Ponto. Vamos lá, senão eu não vou conseguir terminar da aula hoje, abençoada. Tá, não falo Então vamos mais. lá. Vamos lá. O que é Mas tu espiritualidade? entendeu, né? Silêncio como serviço, a presença como ajuda, a humildade sistêmica do não saber, tá bom? A Aline, ela ajuda as pessoas com a palavra, quando a ordem pede com o corpo, e o público que funciona como um sistema maior, uma consciência maior, responde: ainda não. É, as pessoas a gente não deve colocar a goela abaixo as nossas verdades para as outras pessoas, tá bom? Vamos lá, quinta ordem. Quando a ajuda vira dívida. Presta atenção. Para o pensamento sistêmico, para o pensamento nas constelações familiares, ajuda fora da ordem cria dívida invisível. Por exemplo, a gente nunca deve tomar um lugar que não é nosso num grupo ou num relacionamento. Por exemplo, a Aline, ela não é a mãe e nem o pai de ninguém quando ela quer direcionar essas pessoas para uma vida melhor. Quando ela ocupa esse lugar, o sistema, o público, outras pessoas reagem com resistência ou colapsa. A maioria dos casamentos que eu percebo nas minhas clientes, que a maioria são 90%, o casamento delas acaba porque elas começam a reagir e a se comportar como mãe de seus maridos. Eles ficam irritados, vocês discutem, vocês brigam e você não entende o que está acontecendo. Você é uma ceguinha igual a Aline. Por quê? Quando você dá ordens para o seu marido, troca de roupa, tira essa toalha da cama, meu Deus, para de jogar videogame. Quem é que está falando com esse marido? É a mulher? É a mãe? Por que que eu tô falando só de mulheres, gente? Porque é meu público, tá bom? Quando é hora de puxar os homens, eu puxo, tá? Que eu tô falando mais das mulheres, porque 90% das minhas clientes e alunas são mulheres. Então, eu sou casada, eu entendo o que tá acontecendo. A minha vida mudou muito quando eu parei de querer reeducar o meu marido. Meu marido é aquele cara que tá ali. Meu marido é aquele que eu conheci. E hoje eu entendo que não tenho a pretensão de mudá-lo, a não ser que ele mesmo queira. E aí é que vem a pergunta: eu amo esse homem do jeito que ele é? Porque o seu casamento não tá legal, muitas vezes você está num movimento, numa postura de querer mudar o seu marido, o comportamento dele. E ele vai ficar irritado com você, porque você é uma Aline chata querendo mudar teu marido. Tá bom? Ponto. Quem recebe essa energia da Aline se sente inconscientemente em obrigação com ela, em constrangimento e inferioridade. E a única forma inconsciente de se livrar desse rolo e dessa dívida é rejeitar quem ajudou. Eu ia trazer um exemplo bíblico, mas não vou trazer, porque isso pode gerar muita polêmica. Eu não sei se eu vou ter o culhão depois de sustentar. Não sei. Então, por isso que eu não vou Traz o falar. meu. Se Pode fosse na falar aula, da minha. se fosse na aula fechada só com os alunos da escola, eu falaria. Mas aqui É verdade. No YouTube não dá. Não dá. Pode falar da minha rejeição. É, exatamente. Vamos Porque é lá. exatamente o que está acontecendo. Isso, Soninha, que bom que você Pegou tem na aula. veia. Isso, vamos lá agora. Então, quem recebe a energia da Aline se sente em obrigação, se sente constrangido, se sente inferior. E a única forma inconsciente de se livrar dessa dívida é rejeitá-la. Rejeitar a Aline. Por isso, a reação do público está sendo tão forte com ela.
Não é ódio, é tentativa de equilíbrio sistêmico. O grupo quer falar assim para a Aline: ei, menos, menos, bem menos, Aline. É isso. Vamos para o resumo da nossa aula, depois eu vou abrir para perguntas. Vamos lá. Ajudar tentando mudar o outro gera luta. Resumo: a verdadeira ajuda começa com a aceitação do agora. Primeiro eu reconheço, depois, se houver um pedido, eu acompanho. Quando a ajuda sai da ordem, surge rejeição, ataques, cancelamento, cansaço extremo da pessoa que está ajudando. Sabe quando você fala que você está cansado, tua energia está drenada, você não sabe o que está acontecendo, e tá, 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 tá? Então, é sobre essas ordens que eu acabei de te ensinar agora. E também aquela sensação que muitos terapeutas sentem e muitas donas de casa, esposas, mães, né, sentem a sensação de que ninguém a reconhece. Sabe aquela história? De vez em quando eu falo aqui em casa, tá? Falo, quero ver quando eu morrer, o que que vai acontecer com vocês? Porque vocês não reconhecem que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas aí meu filho lá vendo, jogando, ele não tá entendendo nada. Porque muitas vezes eu tô fazendo aquilo que é para ele fazer. Muitas vezes eu tô querendo ser o pai da família. Eu sou a mãe. Prestem bem atenção no que eu estou ensinando, tá bom? Então, Neia, o que que eu preciso fazer quando eu estou na frente de uma pessoa que está precisando de ajuda e eu não sei o que fazer? Você vai colar essa frase aqui, e principalmente você, mulher que é casada, você vai falar isso pro seu marido, tá bom? Isso é uma frase de cura. Eu te vejo como um adulto, responsável e capaz. O posicionamento da Aline no Big Brother não é esse. Ela não vê as pessoas, a maioria, como adultos, como responsáveis e capazes deles mesmos trilharem o caminho deles. Isso é amor. Isso é o amor que vê. Isso é o amor que respeita. Se você é aluno aqui da escola, você já viu muitas vezes como eu já fui dura com a Sônia, como eu já fui dura com muitos de vocês aqui, e como eu fui tratada. Não é a palavra dureza, não é essa palavra, queria usar outra palavra. Queria usar outra palavra. Então, muitas vezes, a gente se coloca como mãe dos nossos clientes. As psicólogas também estão tudo cansada, tudo estressada, tudo falindo, porque elas pegam uma transferência contra transferência. Todos os nossos É, clientes, eles chegam no nosso consultório e nos veem como mãe. Se você não dá limites, contra transferência. Você emaranhou nos assuntos dos clientes, é por isso que você não aguenta. Entende? E eu sei bem o que eu estou falando, tá? Cada rebote energético que eu recebo nos grupos de constelação, tem semana assim que eu fico desligada, fico fora da casinha energeticamente, gente, porque às vezes eu me passo também, tá bom? Tudo bem? Então, a partir de hoje, você sempre vai falar para a pessoa que você quer ajudar ou para a pessoa que você sente que precisa de ajuda. Eu te vejo como um adulto responsável e capaz. Não tenha a petulância de querer mudar ninguém. Esse não é o teu lugar. Se você é professora, haja como uma professora. Se você é um cidadão que vota, se comporte como um cidadão que vota. Não se comporte como um inquisidor, em que coloca os outros na fogueira porque pensam diferente de você. Tá bom? Gente, eu espero, intenciono que essa aula tenha ajudado um pouquinho cada um de vocês, trazido mais consciência. Aqui na escola existe um módulo com mais de 20 aulas só sobre as ordens da ajuda. O que eu trouxe para você aqui foi, sim, um resumo do resumo do resumo do resumo, para que você consiga dar uma processada e entender onde você está pisando, porque teus relacionamentos estão como estão. E acredite, quando você não funciona de acordo com as ordens da ajuda, esfera profissional, esfera das relações, esfera da saúde, esfera financeira, trava tudo na tua vida, tá bom? E você pode ter 1 milhão de reais na tua conta, não tô nem falando de dinheiro, que você nunca vai se sentir realizado ou realizada, tá bom? Sem ordem, o amor não consegue sustentar, tá bom? O amor precisa de ordem. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Digam pra mim. Eu vou
deixar essa aula, eu vou subir essa aula lá no YouTube, tá bom? Para os alunos da escola, eu vou colocar a aula extra lá no nosso módulo de empreendedorismo, dinheiro, sucesso, prosperidade, mas eu vou deixar essa aula lá no YouTube, tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Ó, que legal, eu terminei 20 e 37, que legal, que legal. Tudo bem? Como se sentem, Eloana? Aula fantástica, feliz com a Soninha também. Estou muito feliz com a Soninha. Gente, eu vou visitá-la, tá? Vou visitar a Soninha e quem quiser ir comigo lá, visitar a Soninha na casa de repouso onde ela tá, quem quiser ir comigo, por favor, tá bom? Neia, pode falar da escola, por favor? Adriana Maciel. Claro, Adriana, claro, com certeza. Gente, algumas pessoas que estão aqui, talvez seja a primeira vez que vocês estão assistindo essa aula, tá bom? A Nova Consciência é uma escola de desenvolvimento humano e crescimento espiritual, no qual existem duas formas de você ingressar aqui na escola, tá bom? Tem uma forma que é você que quer despertar espiritualmente, você quer se conhecer mais, você que, por exemplo, tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, já buscou de todo tipo de ajuda e não conseguiu uma solução, aqui é o seu lugar. E aqui também é o lugar para futuros terapeutas, tá bom? Se você é um profissional da ajuda, você ama ajudar as outras pessoas e você não sabe como, você pode se profissionalizar aqui na escola porque nós, a formação em constelação familiar, tem a chancela do Ministério da Educação. Então, você ganha um certificado no final que te torna apto a atender outras pessoas com pensamento sistêmico. Tem outras formações aqui na escola também. Eu sou instrutora da técnica Theta Healing, também sou mestre em Reiki, e agora esse ano nós estamos com professores. A Janaína Mesquita, por exemplo, que está aqui na aula, ela é a professora de vocês de mesa quântica estelar. Nós teremos professores de Reiki, que é o Michael e a Elis, é um casal lindo e maravilhoso. Nós temos o aluno Matheus, que também no futuro vai ingressar como instrutor da técnica Theta Healing, porque eu sozinha não estou dando conta. E é isso, tá bom? Alguém mais quer saber? Alguém mais quer saber alguma coisa diferente? Te respondi, Adriana, né? E a Aline tem histórico de abusos, tá, 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 tá. Ah, entendi. Entendem? Ó, que legal. Olha só, vamos lá. Neia, a Aline, essa do Big Brother Brasil, tem histórico de abusos, estupro, essas coisas. Gente, eu não posso falar muitas essas palavras, senão o algoritmo, É, né? Não, não, eu é. sei, aqui lá na nossa escola, na aula fechada eu consigo falar, mas aqui no YouTube tem termos que eu não posso falar. Então, vocês entendem o tamanho da dor dessa menina? Da Aline Campos, Uhum. o tamanho, o quanto a espiritualidade que ela acessou agora, que ela está começando agora, está ajudando ela a ressignificar isso. E outra coisa, isso é campo e ressonância, porque quem conhece a minha história, e eu não sabia isso da Aline Campos, tá? Não sabia. Por que que ela me chamou tanto a atenção? Alunos, porque eu já Sim. vivi abusos iguais aos dela e eu sei fazer esse caminho. E é por isso que eu consigo olhar para a Aline como um ser humano e compreender a dor dela. Entendem? E entender as vulnerabilidades dela. Realmente, para muitas pessoas, ela é uma chata. Tem gente, meu Deus, gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. A minha fala aqui, a minha voz desperta gatilho em outras pessoas terríveis. Eu tenho alunas que falam aqui, né, meu marido não pode nem ouvir a tua voz. Ele não Né? suporta a tua voz. E é lógico, gente, porque isso desperta gatilhos nas outras pessoas. Todos nós despertamos gatilhos nas outras pessoas, tá bom? Posso falar uma coisa rápido? Diga, Soninha. Sabe que quanto tempo que eu venho com essa minha luta? Fazem 2 anos, né? Sim, Mas desde que eu comecei contigo, eu posso dizer para ti que minha vida virou um inferno, porque eu sofri tudo isso que tu falou, foi rejeição, 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 e as pessoas diziam, elas simplesmente não podiam mais olhar para minha cara. Rejeição mais forte do que nunca, é isso. É entendeu? porque o que que Aí acontece, diziam assim, ó, Soninha? lá vem a filósofa, lá vem a chata, lá vem É, aquela que sabe tudo. Uma coisa horrível que eu passei pronto, Sônia. até Então você hoje. entende agora qual é a tua Hoje eu postura. entendi. Isso, diante das pessoas, tem pessoas que não querem ouvir falar sobre a tua história. Ah, Tem pessoas que te ah. acham chata. E é Todo isso. mundo me acha chato. Eu tô Pronto, sozinha, sozinha, sozinha. pronto. É isso. E Adoro. eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Teve um período desse aí, antes de eu cair, eu não queria mais assistir tuas aulas porque eu não suportava a tua voz.
Agora Epa, eu vou te dizer. Glória, eu sei, mas eu sei disso. Tu sabe o que eu falo, né? Eu Ó, falo agora mesmo. Eu prestem não atenção. suportava a tua voz. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não. Porque, Ó, vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar isso? Nada é o oposto do que parece ser e tudo é o oposto do que parece ser. Se alguém te irrita, se alguém te tira do prumo, é porque ah, você ah, concordou com aquela energia que você aham, te mandou. Você entra eu em sei, ressonância. Então, isso fala mais de você que está irritado do que a pessoa que está te irritando. Vocês estão entendendo a sim, lógica? Estão entendendo? claro. Então, gente, presta atenção. Você que exclui a política, você que exclui isso, que exclui aquilo, vá fazer terapia para você se tornar tolerante a essas energias. Porque a espiritualidade não é melzinho com chupeta, não é romantização, não. É você viver o aqui e agora e respeitar as pessoas tais como elas são. Não estou dizendo que é para você conviver com uma pessoa difícil, não estou falando que é para você viver aquilo, mas é para você concordar com a realidade. Esse ser humano que te Uhum. irrita, ele existe e para Deus você não é maior do que essa outra pessoa. Mas é que eu acho que tu pegava no ponto, sabe? Exato, lógico, é lógico, é lógico. Então tá bom. Adriana, tem outra forma de ter acesso à constelação? Lá tem, Adriana, toda quinta-feira nós temos uma sala Raízes do Trauma. No qual você pode entrar nessa sala como observador para conhecer mais o meu trabalho, conhecer como são as terapias, e depois dessa sala Raízes do Trauma, se você se sentir pronto, você pode ingressar na escola. Pode ingressar a qualquer momento que você quiser. O nosso curso aqui, a turma regular, é uma turma cíclica, é uma turma orgânica. Você vai entrar na tua hora, no teu momento, e aquele módulo que você entrou é totalmente conectado com você. Aqui nós acreditamos que tudo tem a sua hora e o seu momento, e você tem a sua hora e o seu momento. Então, quando você se sentir pronta, por exemplo, agora eu estou assistindo essa aula, Neia, e me conectei com tudo que você falou. Isso faz muito sentido para mim. Então, talvez seja um convite para você ingressar na nossa escola, tá bom? Não gostei do que você falou, Neia, não me identifiquei, não tem nada a ver. Você tem total direito de não gostar, você só não tem direito de me ofender. Você só não tem direito de vir aqui na minha página e me xingar e dizer isso e dizer aquilo, tá bom? Porque senão eu vou devolver isso para você, esse lixo que não é meu, tá bom? Eu respeito você e você me respeita, tá bom? Então, quem não acredita, esse é o teu processo. Vai com Deus e Eu, seja muito feliz. Agora, se você sente que aqui é o teu lugar, seja muito bem-vindo nesse lugar de doido, que nós somos tudo fora da curva aqui mesmo. Tá bom? Adriana, tem outra forma de ter acesso à constelação? Tá, já falei. E o retiro também. Você pode participar do retiro. Se você quiser, manda uma mensagem aqui no privado, aqui que a minha equipe vai te atender. A Mary da área comercial vai te atender para te tirar todas as tuas dúvidas, tá bom? Gente, quem tem dúvidas, quem quiser saber mais sobre a Escola Nova Consciência, sobre a Sala Raiz do Trauma, sobre a formação, sobre o nosso retiro. Ai, né, eu tô sentindo que eu tô despertando espiritualmente, eu quero entender mais, então a Escola Nova Consciência é para você. É só chamar aqui no direct que a Mary, da área comercial, vai te atender, tá bom? O nosso retiro será em abril e eu tô muito feliz, gente, porque já tem mais de 30 inscritos, hein? Vocês são fogo, hein? Retiro Espiritual Nova Consciência, de 17 a 21 de abril, tá? Quem quiser mais informações, é só chamar aqui no privado, tá bom? Que eu te atendo, a Mary atende. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? A Soninha responde tudo. Deixa eu ver o rosto de vocês, como vocês estão. A maioria não aparece a tela, mas tudo bem, né? Denise, quem é você, Denise? Não sei quem é Denise, não sei quem é essa Fê, não sei. Tem um monte de gente diferente hoje, né? Fábio, você apareceu na aula, abençoada. Que saudade. Como é que tá tua mãezinha? Então tá bom, gente. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Jaque, volta para a escola, Jaque. Gratidão sempre. Amo muito tudo isso, toda honra e glória a Deus. E a gente se vê quinta-feira, às 19 em ponto, na sala Raízes do Trauma, tá bom? Quem está aqui nessa aula já está na nossa comunidade. Lá você vê como você vai saber como ingressar na sala, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau. ah,